Turma, no bloco 1, nós entendemos um pouco aí sobre a inteligência financeira. Vimos um pouco de crença, de hábitos, de orçamento, objetivos e metas. Esse conjunto, né, vai melhorar você nas suas condições de inteligência financeira. Desde quando você começa a ter o hábito de criar metas e objetivos, né? Você ter o hábito de ter metas, ter objetivos, se planejar. Isso é um passo importante nas finanças, tá certo? E identificar as crenças, né? Identificar crenças que a gente tem arraigada aqui na nossa mente. Algumas pessoas precisam, inclusive, até de atendimentos profissionais, né, da nossa mente, né? Mente sã, corpo sã, né, financeiro sã. Então, a mente também precisa ser trabalhada, né? Ter isso como uma opção de pensar, né? Poxa, se eu conseguir melhorar, isso aqui vai ser bom para mim também. Então, com isso, com isso, nós alcançamos o nosso primeiro pilar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos hoje 3 pilares para trabalhar. O primeiro pilar é a inteligência. O primeiro pilar é a nossa inteligência financeira. Nós vamos ter o nosso segundo pilar agora e nós vamos ter o nosso terceiro pilar daqui a pouco. Então, nós vamos trabalhar 3 pilares aqui para montar a nossa estrutura, né? Ó, e criar um negócio que eu chamo aqui de liberdade de escolha. Liberdade de escolha vem antes, inclusive, da liberdade financeira, né? Então, primeiro pilar, né, conseguimos alcançar aqui um pouquinho, melhorar a nossa inteligência financeira. Então, nosso primeiro pilar deu o que agora? Vamos para o nosso segundo pilar. No segundo pilar, que nós vamos trabalhar um pouquinho de juros. Vou fechar aqui. Vamos trabalhar um pouquinho de juros, inflação, tripé impossível e produtos de investimentos. Esse conjunto aqui de informações já vai trazer para vocês aqui algo que pode virar o jogo rapidamente quando o assunto é dinheiro, investimentos e finanças. Separei aqui uma imagem bem legal para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco. Primeiro eu queria compartilhar essa guia aqui com vocês e a gente falar sobre juros. Todo mundo está vendo aí, né? Está gravando? Vamos embora. O que a gente tem que pensar quando o assunto é juros? Tá? Existem juros simples, existem os juros compostos, mas a gente precisa entender esse cara aqui, ó, os juros. A forma dos juros é capital inicial que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Desculpa aí, pessoal, trazer para vocês aqui uma fórmula, tá? Mas eu sou da área de exatas, sou engenheiro também, e aí, se eu não conseguisse trazer essa fórmula aqui, eu não ia conseguir, na marca, mostrar para vocês o que eu quero que vocês entendam. Os juros, ou os juros aqui, esse carinha aqui é o que a gente está buscando quando o assunto é investimento. Os juros. Então, se você deixar o dinheiro com alguém, você quer receber juros em troca. Se você deixar o dinheiro investido para o governo, você quer juros em troca. Se você deixar dinheiro no banco, você quer juros em troca. Se você deixar dinheiro na poupança, você quer juros em troca. Então, o que a gente busca é os juros, certo? Só que para você ter juros, você precisa ter um capital inicial. Você não consegue ter juros de nada, né? A lei da semeadura, né? Primeiro você planta para depois colher. Então, para você receber juros, você precisa ter um capital inicial. Eu tenho R$ 100, vai ter um juros de R$ 100. Eu tenho R$ 1.000, vai ter um juros de R$ 2.000, né? Eu tenho R$ 100.000, eu vou receber juros desses R$ 100.000 desde que eu invista
com sabedoria, com segurança, e por aí vai, que a gente vai aprofundar nesse conceito. Então, eu preciso ter um capital inicial. E por que eu chego nesse conceito aqui de capital inicial? Porque se você está pegando um dinheiro emprestado para investir, você não tem um capital inicial. Você está usando um capital de terceiro para investir. Não é o caso. Se você não tem um capital inicial, você pode criar um hábito de gerar uma renda extra e ter o capital inicial para investir. Ponto final. Então, sem o capital inicial, a gente não consegue ter juros. Tá certo? Esse é um ponto que os juros não pode abrir mão. O 1zinho aqui é o fator normal e a gente tem o I. O I é a taxa. É a taxa de quanto nós vamos receber de juros. No mercado financeiro de investimentos, nós temos uma taxa base que rege todas as outras taxas, que é a taxa Selic, que é a taxa que o governo, o sistema de liquidação e custódia do governo, Selic, fala o seguinte: eu consigo emprestar 11% ao mês, melhor, 11% ao ano. É a minha taxa. É o governo que imprime o dinheiro, ele tem a máquina de imprimir dinheiro, e ele fala o seguinte: Gullit, se você me der R$ 1.000, ao final de um ano, eu vou te devolver 11% desses R$ 1.000. Você vai ganhar R$ 110. Mil, 10% de mil é 100, 1% de mil é 11, né? R$ 110. Né? R$ 10, 110. Então, você bota 1.000 e volta 1.110. Essa é a taxa do cara que consegue imprimir dinheiro. É a taxa base da economia, chamada taxa Selic. Então, quando a gente tem a taxa Selic como base, tudo que a gente conseguir a mais do que a Selic, a gente está correndo um risco. E talvez um risco que a gente não consiga identificar. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, a taxa base da economia hoje é a taxa Selic. Se eu compartilhar com vocês aqui o site do Banco Central, eu vou entrar no Google aqui normal, tá? Para todo mundo aprender como é que faz, né? A gente vai aqui, ó, Banco Central do Brasil, vai abrir um site oficial aqui do Banco Central, o primeiro guiazinho aqui, ó. E a primeira coisa que a gente consegue ver aqui, ó, inflação e Selic. Inflação e Selic, inflação e Selic. Eu vou clicar aqui na taxa de Selic. Só essa informação aqui já vale é, essa maratona aqui. A taxa Selic hoje está 11,25% ao ano. Qualquer coisa que eu conseguir acima de 11,25% ao ano tem um risco. Por quê? Porque existe um programa de Tesouro Direto, um programa do governo chamado Programa Tesouro Direto, que vai te garantir essa rentabilidade aqui, de 11,25%. Se eu tiver 11,25% ao ano, nos títulos públicos, emprestando dinheiro para o governo, o que consegue imprimir dinheiro, tudo bem. Eu estou livre de risco, porque se tudo errado, o cara imprime o dinheiro e me paga. Essa é a taxa que a gente precisa ter, que a gente precisa monitorar. Já teve a 13, 13,25, 12, 12,25, 11 e agora está 11,25. Né? 11,75, 11,25. A cada 45 dias, um Copom, um comitê se reúne com o Banco Central, com o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, se reúne, decide lá, verifica como é que está o andamento da economia do país, inflação e tal, e decide aumentar, diminuir, manter a taxa, tá bom? Então, hoje está 11,25% ao ano. Se eu tenho hoje 11,25% ao ano, essa aqui não poderia ser menor, como a taxa
de juros que eu estou querendo buscar. Se eu tenho um capital inicial, eu quero receber juros, eu preciso de uma taxa. A taxa de hoje, 11,25% ao ano. Se eu colocar na poupança, para você ter ideia, a poupança hoje, ela está travada em 0,5%. Ao final de um ano, eu vou ter 6 e pouquinho por causa do acumulado do juro, né? Juros em cima de juros. Então, se eu tenho poupança a 6 e eu tenho Selic a 11, qual é mais vantajoso? Investir a 11 do que investir a 6. E aqui a taxa livre de risco, porque esse 11% aqui é o que o governo está garantindo. O governo, que eu digo, o Banco Central, o Tesouro Nacional, me empresta dinheiro. Quanto você tem aí? R$ 1.000. Quanto você tem aí? R$ 30. 300. Você me empresta dinheiro e eu vou te devolver esse dinheiro com juros. De quanto? Eu consigo pagar 11,25. Eu que consigo imprimir o dinheiro, não é o governo. Então, se alguém está me oferecendo num jogo aí, sei lá, não, tem um cara que tem um site especial, não sei de que, não sei o que, de aposta que ele te dá 2% ao dia, ao dia. Em 10 dias, esse cara tá dando 20%. Se a taxa base é 11, como é que ele está fazendo 20? Ele está correndo um risco enorme. Então, tudo que a gente passar de 11, 25, hoje, a gente está correndo um risco. Talvez você não consiga identificar o risco, mas é um risco que você está correndo. Então, a nossa taxa base hoje é a Selic. É o parâmetro que a gente precisa adotar, do que a gente precisa ter como meta. Vai no site do Banco Central, vê como é que está a taxa e vê o que você está conseguindo de rentabilidade. E na fórmula, ainda de juros compostos, a gente tem aqui, ó, o tempo. O tempo. Então, com isso, eu consigo separar para vocês aqui 3 variáveis. O tempo, a taxa de juros e o capital inicial, chamado aqui carinhosamente de TIC. É o nosso estudo de agora. O tempo, senhores e senhoras, passa igual para todo mundo. Se você tem um pensamento de longo prazo, a gente conseguir, e você sabe que a gente não consegue visualizar isso aqui, uma taxa exponencial, né, que aqui é o tempo, e aqui é o dinheiro. O nosso cérebro não consegue ver isso aqui, ele consegue ver só isso aqui, ó, linear. Ele não consegue identificar o exponencial. Quando você tem um pensamento de longo prazo, você tem mais tempo para fazer o dinheiro trabalhar. Na fórmula de juros compostos, nós temos o tempo. Davidson, se eu colocar R$ 100 hoje, mês que vem eu consigo pagar a minha conta de luz? Não consegue. Davidson, se eu investir hoje R$ 100 por semana, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eu consigo ter um capital que vai me gerar X dinheiro? Opa, já melhorou a pergunta aí. Então, se você tem a variável tempo bem clara na sua cabeça, a gente precisa ter uma visão a longo prazo, isso aqui vai dar bom. Quando a gente chega na taxa, a taxa ela muda a cada 45 dias. Ou mantém. Se eu quiser mais taxa, eu preciso correr mais risco. Se eu quiser ser conservador, eu vou manter a taxa normal e vou correr o mesmo risco. Se eu quiser mais taxa, vou ter que correr mais risco. E temos o capital inicial. Aqui você não consegue mexer, o tempo é igual para todo mundo. Aqui você consegue mexer, mas se quiser muito, vai ter que correr risco. Aqui você consegue mexer. Quanto por mês você está guardando? Quanto por semana você está guardando? Quanto por dia você está guardando? Quanto de renda você consegue fazer para ter mais dinheiro? Porque se eu tiver mais capital inicial ou mais capital, essa aqui eu não preciso mexer, eu não preciso correr muito risco. Esse aqui eu não posso fazer nada, que o tempo passa igual para todo mundo, preciso só esperar o tempo trabalhar, e aí eu vou ter mais juros.
Então, da variável, das três variáveis, a única que eu consigo mexer é essa daqui. Isso quer dizer o quê? Que a nossa construção patrimonial está mais atrelada ao quanto de renda você consegue fazer, ao quanto de dinheiro você consegue gerar, quanto de dinheiro você consegue poupar para investir, do que dos juros, que a gente não pode mexer, vai depender. Está tendo guerra no país, está tendo uma pandemia, o juros vai mudar. E vai ter que aceitar o juro que está sendo pago. E o tempo, a gente não consegue mexer no tempo. Eu não consigo voltar atrás e começar a investir. A única variável é essa daqui, ó, capital. Então, o dinheiro que você vai construir o seu patrimônio vem do capital que você consegue investir. Então, foca em capital, em renda, em gerar dinheiro. E no longo prazo, esse dinheiro vai te dar um retorno. A nossa mente, de novo, ó, ela não consegue ver isso aqui, ó. Ela só consegue ver isso aqui. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem claro. Eu tenho uma formulazinha aqui, né, um padrão bem, é, bem simples, que eu até compartilhei no Instagram por esses dias. Deixa eu ir fechando aqui, para a gente não se enrolar muito, né, e ficar travado. Então, compartilhamento, voltar aqui para vocês e compartilhar a nossa planilha de juros compostos, que eu chamei carinhosamente de calculadora do primeiro milhão. Internet ajudar e abrir, vai ser muito bom para a gente. Bom, pessoal, o negócio está rindo aqui. Eu vejo que vocês, a imagem de vocês sai e volta, a minha avisa aqui que tá travando. Abriu. Vou abrir aqui a planilha para vocês, para a gente fazer umas simulações aqui, ainda bem superficial, né? Bem tranquilozinho aqui. Deixa eu ir fechando mais coisa aqui, porque, rapaz. Eu vou até compartilhar com vocês lá no grupo exclusivo, né? Essa planilha aqui, essa calculadora. Essa aqui, ó, é a calculadora do primeiro milhão, que eu estava falando no ponto anterior, né? Então, se você aplicar um valor de R$ 300 mensalmente, investir R$ 300 em 360 meses, 30 anos, a gente conseguiu um jurozinho de 1% ao mês, nós conseguimos acumular R$ 1.059.274,13. O valor investido é 108 mil. O valor que a gente conseguiu durante esse tempo, mais os juros, ó, de 950 mil reais. A número de hoje, esse valor daria R$ 10.600 de rentabilidade mensal. Isso é bom ou é ótimo? É ótimo, né? Maravilhoso. Se a gente brincar aqui, ó, poxa Deus, mas eu tenho R$ 1.000 para começar. Quando o tempo é tão grande, a diferença não faz, o valor final não faz tanta diferença assim, né? Porque a importância que a gente precisa dar, a gente entendeu que os juros, a gente não consegue mexer. É os juros que está no mercado, que está sendo praticado. A gente tem que aceitar o que está sendo praticado. O dinheiro que a gente consegue aumentar, pô, se eu conseguir colocar R$ 1.000 por mês, aí sim, dá 3,5 milhões. Mas o período aqui, ó, 360 meses. Se eu colocar em 20 anos, R$ 1 milhão. Ou seja, em 10, opa, em 10 anos, mesmo tendo R$ 1.000 por mês, 233 mil. O fator tempo é muito importante. Se eu colocar 240, 20 anos, R$ 1 milhão. Daí, se eu tenho R$ 500 por mês para investir, ótimo. A gente começa com 500, coloca R$ 500 todos os meses, a uma taxa de 1%, que a gente está tentando fazer aqui, né? No Brasil,
não é nada tão difícil fazer 1% ao mês, dá para fazer 1% ao mês. Se eu colocar R$ 500, ó, em 20 anos, eu tenho R$ 500 mil. Mas a gente não consegue pensar de forma composta, a gente só consegue pensar de forma linear. Se eu colocar R$ 300, 302 mil. Se eu colocar em 10 anos, 70 mil. Ou seja, o tempo é um fator primordial. O juros a gente não consegue mudar. O dinheiro que a gente conseguir gerar para investir, que é tão importante quanto tempo. Se eu colocar aqui, ó, 20 anos, aí vamos colocar 30 anos, né? 1.066.000, começando aqui com R$ 300, investindo R$ 300 ou tal. Se eu colocar aqui, ó, 5 anos a mais agora, né? 5 anos a mais seria 360. Calculadora. 12 vezes 5, mais 300, 360 mais 60. 360 mais 60, 420. Colocar, depois que eu consegui o primeiro milhão, demorou 30 anos. Eu coloquei mais 5 anos nessa conta aqui. O valor dele quase dobrou. Se eu colocar mais um ano, aqui são uma quantidade de meses, né? 420 meses. Um ano seria 12 meses. Então, 400. Estou fazendo a conta errada, né? Mais 12, 432. 2 milhões e pouco. Demorei 30 anos para juntar 1 milhão. Depois que eu juntei, com 6 anos a mais, eu dobrei o capital. Porque o fator tempo é importante e a gente continua mantendo aqui os R$ 300. Esse valor, pessoal, tá? Esse crescimento aqui é o crescimento baseado só nos juros, tá? Lembra que a gente viu agora o conceito de inflação. Então, se a gente não investir pensando na questão inflacionária, talvez esse dinheiro aqui não compre muita coisa, não. O prêmio do Big Brother lá em 2011 é maior em dinheiro, né, em poder de compra, do que o prêmio que está sendo hoje, de 2,5 milhões. Então, o prêmio lá, o primeiro prêmio de 1 milhão, se não estiver enganado, foi uma matéria que eu li também, é maior em poder de compra do que o de hoje, que é 2,5 milhões 10 anos depois. Então, isso é importante a gente ter isso em mente aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês essa calculadora aqui. Vou mandar lá na nossa comunidade, lá no nosso grupo exclusivo. O que é o conceito de inflação? Então, quando eu venho aqui falar de inflação para vocês, é o seguinte: inflação é quanto o nosso dinheiro perde valor no tempo. Inflação é quanto o nosso dinheiro perde valor no tempo. Aqui no Brasil, nada de verdade mesmo, assim, nada consegue fechar um ciclo de ano com o mesmo valor. Nada. Nada começa em janeiro. Um pacote de café hoje é R$ 7. Janeiro de 2025, um pacote de café não vai ser R$ 7. Se for comprar um quilo de carne para fazer um churrasco em janeiro, R$ 40, R$ 50. Janeiro de 2025 não vai ser R$ 50. A escola do seu filho, que era R$ 1.000, no ano que vem vai ser R$ 1.500. O carro que você comprava 30, hoje é 50. Então, o conceito de inflação, ele é o conceito de que as coisas aumentam ou o seu dinheiro, o seu poder de compra diminui. Quando a gente começa a pensar em investimento, a primeira coisa que a gente precisa ter como ponto de partida, ter como objetivo de vencer é a inflação. Porque de nada adianta a gente juntar R$ 1.000, e juntou R$ 1.000. E aí, com R$ 1.000, eu comprava
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas. Isso aqui é janeiro de 24. Eu consegui juntar R$ 1.000. Né? Não tinha R$ 1.000, consegui juntar. Aí agora eu quero comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas em janeiro de 25. Isso aqui não é possível. Esse aqui também não é possível. Porque passou-se um ano. Então, se eu quero comprar R$ 1.000, essas 8 coisas, em janeiro de 25, eu preciso ter. Eita, tem um zero a mais aqui, né? Eu preciso ter. Eu preciso ter R$ 1.100. E aí sim eu consigo comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tiver R$ 1.100, aí sim eu consigo comprar as mesmas coisas. Então, o conceito de inflação é justamente isso aqui. Quando a gente não consegue crescer o nosso patrimônio junto com a inflação, a gente perde dinheiro no tempo. Por isso que é tão arriscado a gente deixar o dinheiro na conta corrente, é tão arriscado deixar o dinheiro na poupança, é tão arriscado deixar o dinheiro guardado em casa. Por quê? Porque se você não fizer nada, você vai perder o poder de compra. Então, o primeiro objetivo de todo investidor é vencer a inflação. E aí, ó, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, que aqui já estava aberta já, né? Tá aparecendo aí, pessoal? Tá, né? Ó, isso aqui é na Venezuela. Um pacote, né? Uma montanha de dinheiro para comprar um papel higiênico. Aqui tem mais papel do que aqui, né? No dinheiro, a quantidade de papel é maior do que esse aqui. Eu acho que é mais vantagem usar isso aqui para fazer o que esse aqui faz. Porque o que aconteceu? O cara desvalorizou o dinheiro dele. Aqui, você precisa comprar um caminhão de dinheiro para comprar um frango. 2 montanhas para comprar carne. Né? Uma fralda, ó, nessa condição aqui. Um pedaço de queijo. A quantidade de dinheiro que o cara anda na mão lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é na Venezuela, tá? É no nosso vizinho aqui. Na Argentina está chegando quase nesse patamar também. O que que acontece? A desvalorização do dinheiro. Então, dependendo de como for a estratégia do governo, a estratégia econômica, olha aqui, ó. $1 equivale a esse montão aqui de dinheiro. Isso se chama inflação. É quando o nosso dinheiro perde valor no tempo. Um pote de manteiga, margarina, não sei. Então, se a gente não se preocupar com a inflação, nosso dinheiro vai crescer. Botei. Nosso dinheiro vai crescer e a gente não vai conseguir comprar as mesmas coisas. Então, nosso primeiro objetivo de qualquer investidor é ter a opção de vencer a inflação. Investir pensando em vencer a inflação. O que seria, Davidson, o tripé impossível? Então, vou colocar aqui uma bolinha. Vou colocar aqui outra bolinha. Deixa eu melhorar aqui, né? Vou melhorar aqui. Pra gente não ficar bonitinho aqui. Quando a gente vai começar no mundo dos investimentos, nós precisamos entender esse tripé impossível aqui.
que eu chamo de segurança. Eita, esse S aqui tá parecendo um 5, né? Segurança, liquidez e rentabilidade. Tudo certo aí, né, pessoal? Tá estabilizado agora, não tá? Tá top. Amém. Nós, enquanto investimentos no mundo do mercado financeiro, nós não conseguimos ter os três juntos. Nós não vamos ter segurança, liquidez e rentabilidade, certo? Nós já vimos que a rentabilidade, ela é travada, entre aspas, a taxa de juros que vai render, ela tem um certo limite, um controle. Se eu passar muito disso, eu vou estar correndo muito risco. Então, se eu quiser muita rentabilidade, eu preciso abrir mão da segurança. A liquidez é o conceito de velocidade que o dinheiro volta para a nossa conta. Se eu quiser muita segurança, eu vou precisar ter menos rentabilidade. Se eu quiser também muita rentabilidade, eu preciso ter pouca liquidez. Se eu quiser ter muita liquidez, vou colocar em azul aqui, que a setinha ficar parecida com o que a gente quer. Se eu quiser ter muita liquidez, eu quero que o dinheiro esteja disponível para mim a qualquer momento. Se eu quiser muita liquidez, eu preciso abrir mão da rentabilidade. E uma liquidez e segurança ainda dá para fazer um bem bolado aqui assim, né? Vou deixar assim, ó, a reta de lado. Então, eu não consigo ter segurança, liquidez e rentabilidade no mesmo investimento. Eu não consigo ter isso aí. Deixa eu botar no grupo que a gente voltamos, né? Eu não consigo ter os três. Então, esse conceito tem que ficar muito claro na nossa mente. Quando né, a gente já entrando agora aqui nos produtos de investimentos, quando a gente tem os títulos públicos, que são, teoricamente, os investimentos livres de risco, nós temos uma rentabilidade padrão, temos uma liquidez padrão, mas temos uma segurança excelente. Os títulos públicos, que são livres de risco, têm a segurança muito alta, a liquidez é boa, mesmo dia você consegue ter dinheiro de volta, 2 dias úteis e tal, mas a rentabilidade é padrão. Eu não consigo ter muita rentabilidade. Quando a gente vai, por exemplo, para renda variável, aí eu vou colocar aqui o conceito de ações, por exemplo. Quando a gente vai para renda variável, a gente pega ações, a gente pode ter rentabilidades altíssimas, relativamente. A gente ainda tem uma liquidez boa, o dinheiro hoje da ação volta em 2 dias úteis, mas a segurança é muito baixa. A segurança é muito baixa quando a gente vai para o mercado de ações. Por quê? Porque você se torna sócio da empresa, né? Você tem um pedacinho daquela empresa. Aqui é a empresa, cheio de pedacinho. Então, se a empresa tem lucro, você tem lucro. Se a empresa tem prejuízo, você tem prejuízo. Você tem, ó, um pedacinho daquela ação ali, daquela empresa. Você tem esse pedacinho aqui. Não, eu tenho 3 ações daquela empresa. Você tem esse pedacinho aqui. Se essa empresa der ruim, seu dinheiro vai a zero. Você pode perder tudo. De uma certa forma, isso ainda é bom. Se você tem R$ 1.000 para arriscar numa empresa,
e essa empresa deu ruim, você foi a zero, você perdeu R$ 1.000. Em compensação, os lucros são infinitos, né? Você pode manter lá sócio daquela empresa por muito tempo e dá bom. Um exemplo que está acontecendo hoje é o caso da Gol. Não sei se vocês estão acompanhando. A Gol está passando por problemas de endividamento muito alto. E ela pediu socorro no mercado americano lá, socorro fiscal, né? E o que acontece? As ações da Gol estão despencando. Se o petróleo subir, a operação da empresa vai ficar pior ainda. E aí a Gol vai sofrer mais ainda. Então, é essa a dificuldade de renda fixa ter previsibilidade de ganho e renda variável, você está junto com o cara que está fazendo um negócio acontecer. Nesse conceito, a gente precisa ter diversificação. Nesse conceito aqui, a gente precisa diversificar. Então, a solução para isso aqui se chama diversificação. Ó, menino. Pô. Tô travado? Não, você me vê aí, né? Travou aqui, foi a mesa aqui, ó. Não, não, tá de boa, Deus. Ó, só um negócio aqui que não tá de boa. A gente chama de diversificação agora, voltou. Diversificação. Então, ó, o nosso patrimônio, vamos supor que o nosso patrimônio é tudo isso aqui, e a gente tem renda fixa e renda variável. A gente não pode ter só renda fixa para não ter uma probabilidade de ganho muito perto, e nem pode ter renda variável para não correr muito risco. A gente precisa ter renda fixa e renda variável na nossa composição da carteira aqui. Na renda fixa, nós temos, por exemplo, os títulos públicos, através do Programa de Tesouro Direto. Nós temos o CDB, que são títulos privados do banco. Ainda temos nos bancos LCI, L. Ainda temos nos bancos aqui LCI, temos LCA. Na renda fixa, nós temos debentures, apesar de ter um pouquinho de risco, ainda tem essas debêntures aqui ainda. E temos poupança, temos vários produtos de renda fixa ainda para compor nossa carteira. E já na renda variável, nós temos, vou colocar de outra cor aqui, a gente sabe que é em vermelho, é o risco, né? Nós temos aqui ações, nós temos ETF, nós temos fundos imobiliários, e essa porcentagem aqui de renda fixa e renda variável vai depender do perfil de risco de cada um. Então, existe praticamente três perfis de risco. Tem o cara que é o conservador, tem o cara que é o conservador, tá certo, né? Vamos lá. A internet, a luz ajuda bastante. Nós temos três perfis padrão aqui. O perfil conservador. Nós temos o perfil moderado e temos o perfil arrojado. E eu deixo aqui sugestões para o cara. Um exemplo, o cara que tem o perfil conservador, ele tem que ter 100% em renda fixa. Ele não quer correr risco de jeito nenhum. Ele é conservador. Esse cara que tem 100% em renda fixa, ele não pode correr risco nenhum.
Ele não quer correr risco. Aqui no Brasil, a renda fixa ainda é boa. Então, esse cara não está tão ruim, não. Se ele tiver como foco vencer a inflação, tudo bem. Um cara que é moderado, vou colocar amarelo aqui, ele precisa ter 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Ele vai arriscar 10% para tentar mais rentabilidade. E o cara que é mais arrojado, ele tem 80% em renda fixa, ele já arrisca 20% em renda variável. Deve ser só isso de renda fixa para cada perfil? É, pelo incrível que pareça, é. Aqui no Brasil, a nossa renda fixa é muito boa. A gente não precisa correr muito risco. Normalmente ela paga 2 dígitos. Os títulos públicos, a sua maioria, ele consegue bater a inflação. A gente não vai ter um crescimento exponencial gigantesco, mas a gente vai conseguir vencer a inflação. Se você entender que o foco é na geração de renda, não é nos investimentos, os investimentos são feitos para a gente garantir o ganho da inflação, o foco tem que ser em gerar renda. Se o meu foco é gerar renda, eu garanto uma previsibilidade de ganho e vou me expondo um pouquinho na renda variável. Quanto mais conhecimento você vai tendo, né, eu estudei muito, já entendo mais produtos de renda variável. Então, você tem 30% em renda fixa, 30% em renda variável. Davidson, eu estou expert, fiz um MBA em mercado financeiro, estudei todas as ações do mundo, tal, sei o quê. Boa. 30% em renda fixa, 20, aí vai 40% em renda variável. Davidson, eu tenho muita confiança, eu gero muita renda. Massa. 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Mais do que isso aqui, você está correndo muito risco do seu patrimônio. Você só tem uma chance de construir patrimônio na vida. Você só tem uma chance, que é o seu período de vida. Nós vimos o quanto tempo é importante. Se você arriscar muito, você pode perder muito. O que é que vai impactar aqui nesses conceitos? Vai impactar principalmente o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais arriscado você pode ser. Quanto mais novo você é, que isso aqui representa tempo, quanto mais novo você é, mais tempo você tem para correr risco. Então, eu posso um pouquinho mais de renda variável. Então, a gente tem conhecimento, tempo e tem aqui, ó, geração de renda. O que isso quer dizer? Se eu consigo gerar muita renda, eu tenho um padrão de vida de 5 mil reais. No próximo mês, eu vou ganhar 20 mil reais. Ou seja, eu tenho 15 mil para investir. 5 eu vou viver, eu tenho 15 mil para investir. Se eu tenho um poder de renda muito alto, de gerar renda muito alto, meu plano de vida é comedido, eu consigo arriscar mais também. Porque se der ruim, no outro mês eu tenho 15 mil, no outro mês eu tenho 15 mil, no outro mês eu tenho 15 mil. O que é que acontece? As pessoas assistem muitos vídeos soltos no YouTube aí, e aí tem um cara chamado lá, chamado não, não vou dizer o nome não, né? E o cara disse que tem 100%, bora menino, 100% em renda variável. Não, eu tenho tudo em renda variável. O outro cara falou que tem 90% em criptomoeda. Esse cara que falou que tem 100% em renda variável, só o que ele ganha com o YouTube dele é 100 vezes o que eu ganho aqui por mês. É óbvio que ele consegue botar tudo em renda variável. No outro mês ele tem 10 vezes mais do que ele gasta no mês. Aí o cara assiste um vídeo desse cara aqui e coloca todo o seu capital em fundos imobiliários. Aí esse cara aqui de cripto, que não vive de cripto, vive de outra coisa, que tem todo o patrimônio dele 90% renda variável, ele tem um poder de geração de renda muito alto. E esse aqui é um menino de 10 anos, de 15 anos de idade. Aqui, aqui é um cara de 15 anos. Ou seja, ele tem mais 50 anos para viver ainda, para errar e dar certo nas coisas dele. Então a gente precisa ter isso aqui bem comedido nessa participação aqui, ó. Isso não quer dizer também que você não pode migrar daqui para cá, não, tá? Você pode migrar, você começa conservador, renda fixa, depois você vira moderado, aprendendo mais um pouquinho, e depois a gente vira arrojado, colocando mais patrimônio em renda variável. Aprendeu mais?
variável. Fez muito dinheiro, bota a renda variável. E aí você vai aumentando, você vai migrando, né, vai evoluindo o seu perfil de risco de acordo com o seu crescimento patrimonial. Você vai entendendo melhor. Quanto mais velho você for, ou só falta 10 anos para me aposentar, eu tenho que correr menos risco. Porque o meu patrimônio tem que me dar uma previsibilidade de ganho. Senão eu perco. Senão vai dar ruim. Então, com essa flexibilidade aqui, de renda fixa barra renda variável, eu consigo escolher melhor aqui os produtos de investimentos. Quando eu conhecer mais os produtos de investimentos, começo pela renda fixa, começo por institutos públicos, começo o CDB, vou um pouquinho para debêntures, depois eu vou ver um pouquinho de ações, fundo imobiliário, ETF, vou ver qual melhor se enquadra nessa proporção aqui, 10%, 20%, experimentando, sentindo o coração subir e descer. Quando você olha para o dinheiro, tinha R$ 1.000, agora só tem 90, 900, né? Você tinha 5 mil investidos, só tem 5.100 depois de 10 anos, não precisou fazer nada. Você tem que entender esse movimento para depois dando passos maiores. Vimos aqui o caso da Gol, um problema que pode acontecer, e é normal, e é por isso que precisa diversificar, porque você só tem só um pedacinho. Então, tem um pedacinho de cada um, pode ser uma boa. É impossível você ter segurança, liquidez e rentabilidade em todos os investimentos que você vai fazer. Um produto vai ter mais segurança, o outro produto vai ter mais rentabilidade, e a liquidez você tem que deixar um dinheiro só para liquidez. Vamos ver isso na próxima aula aqui, certo? E como objetivo, nós temos que vencer a inflação. Lembra que a inflação vai corroendo nosso dinheiro. Se a gente não tiver como objetivo vencer a inflação, você vai juntar R$ 1 milhão e não vai conseguir comprar nada. Tive a foto lá do país da Venezuela, né? E nós começamos com o TIC, essa aula, que nós não conseguimos pensar exponencialmente. A gente viu uma formulazinha lá de R$ 300, a gente só pensa linearmente. O tempo é primordial. Se você não deixar o tempo correr, não tiver pensando a longo prazo, a gente não consegue ter boa rentabilidade. A taxa, ela é a taxa praticada no mercado. Se eu correr mais risco, se eu tiver correr atrás de mais taxa, eu vou estar correndo risco. O meu foco tem que ser onde? Na geração de renda. Quanto mais renda eu gerar, melhor vai ser para o meu capital. Porque os juros, ele é juros, eu vou receber juros do capital que eu tiver, a taxa eu tenho que aceitar qual tem, e o tempo é igual para todo mundo. Não tem como eu ter mais tempo. O tempo já passou, passou, não posso fazer mais nada. O tempo que eu tenho é daqui para frente. Quanto mais cedo eu começar a investir, melhor. Quanto mais inteligente eu for nas escolhas dos meus investimentos, melhor. Porque a taxa de juros eu não posso mexer muito. Eu posso mexer onde? No capital. Quanto mais capital eu tiver, melhor vai ser para mim. Essa é a condição. Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco aqui. Agora nós temos mais condições de entender o que é juros, inflação. Nós vimos o tripé impossível e vimos que existem alguns produtos de investimentos. A gente pode escolher de acordo com o nosso perfil de risco. Então, inteligência financeira, a gente viu agora aqui uns conceitos importantes e vamos agora para o nosso terceiro pilar. Vamos embora.